evangelho de hoje é Marcos 5, do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhais medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Nos 2 episódios de hoje, nós percebemos que a fé expectante foi o maior motivo para que acontecessem aquelas curas. No meio daquele povo que comprimia Jesus, havia 2 pessoas que tinham convicção de que esperavam dele. Se aproximaram e testemunharam sua fé, por isso receberam a cura. É a fé expectante, aquela que nos faz sair do nosso lugar com a certeza e a convicção de que receberemos a graça. Dessa forma, podemos avaliar o
grande valor que tem a nossa fé quando seguimos Jesus no meio da multidão e nos aproximamos dele, nos distinguindo dos outros. Muitas vezes, seguimos a Jesus como mais um no meio da multidão, porém, não temos consciência do que almejamos, do que precisamos, nem tampouco conhecemos a realidade da nossa vida e das nossas reais necessidades. Queremos tudo e não conseguimos nada, porque não nos manifestamos, não damos testemunho de confiança e ficamos parados, apenas esperando que as coisas boas nos aconteçam. Deus espera de nós, primeiramente, o anseio e principalmente que tenhamos consciências do que queremos, do que desejamos e qual é a nossa enfermidade. Ele espera que nós também nos aproximemos para tocá-lo com confiança. Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu aos seus pés e foi determinado quando disse ao mestre: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela. A hemorroida, por sua vez, também enfrentou multidão para tocar em Jesus. Ela não se importou em expor a sua enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição, e caiu aos pés de Jesus contando-lhe toda a verdade. Assim também Jesus quer que façamos, que sejamos transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas, pois Ele conhece quando o procuramos de coração e não temos dúvidas em expor as nossas mazelas. Mesmo passando pelo vexame de ter os nossos segredos revelados, em nome da fé, nós conseguiremos a cura e a libertação das nossas misérias. A fé, portanto, é a nossa maior motivação para tocar em Jesus. As perguntas de hoje são: você tem vergonha de expor diante da multidão as suas mazelas quando se aproxima de Jesus? Você tem fé que Jesus pode curá-lo dos vícios que carrega? Como você tem apresentado ao Senhor as suas enfermidades? Você tem consciência do mal que o aflige? Você tem ido com os seus pés em busca da cura? Ir com os pés é sair de si mesmo, expor-se, confessar, pedir, reconhecer que Deus é capaz. No Evangelho de hoje, São Marcos, a partir do testemunho de São Pedro, narra de forma singular o episódio da cura da mulher com hemorragia e da ressurreição da filha de Jairo. Ao relatar a cura da hemorroida, São Marcos descreve as reações emocionais de Jesus e da mulher. Primeiramente, quando a mulher toca Jesus e apropria-se da cura, ele humanamente tem a percepção de que algo lhe foi tirado e, lançando um olhar inquisidor, faz um contundente questionamento. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Marcos se debruça demoradamente sobre esse acontecimento, descrevendo em detalhes a reação de Jesus, mesmo depois de ter recebido uma resposta dos discípulos. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Dramaticamente, a mulher descobriu que havia sido desmascarada por ter roubado o milagre de Jesus
e, tremendo, apresentou-se diante dele como se estivesse diante de um juiz e contou-lhe toda a verdade. Aqui vemos que Jesus quer de nós toda a verdade, a fim de que testemunhemos os prodígios que Deus realiza em nossas vidas. Depois de uma mulher ter admitido o que fez, Jesus com ternura a chama de filha. Assim, aquele rosto que antes era de juiz, agora é um rosto paternal, de quem o acolheu o testemunho da verdade. Por mais que nos custe, sigamos o exemplo da hemorroida e não nos calemos, mas cantemos eternamente as misericórdias do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom dia.